Olá, alunos, tudo bem? Meu nome é Armstrong Gonçalves, eu sou engenheiro mecânico, irei ministrar a disciplina de desenho técnico com vocês do curso técnico em mecatrônica. Essa é a aula número 1 de 3 aulas. Bom, no roteiro dessa aula nós veremos a introdução ao desenho técnico, aonde se aplica o desenho técnico, para que serve, as principais normas utilizadas para o desenho técnico. Todos os desenhos eles seguem um padrão de normas, né? Então todo desenho ele tem uma sequência de elaboração desse desenho, desde o formato da folha, como é o caso dessa imagem que vocês estão vendo aí embaixo, a legenda da folha, as bordas das folhas. Então, todo esse formato de desenho, ele segue um padrão e esse padrão é normatizado tanto por normas brasileiras quanto normas internacionais. Bom, nessa introdução nós veremos um pouco sobre o que é o desenho técnico. Bom, o desenho técnico é a linguagem gráfica utilizada na indústria. Então, todas as indústrias que passam por processo de fabricação, elas precisam de desenhos técnicos. Esses desenhos técnicos são as linguagens que eles utilizam normalmente. São desenhos que irão te dar uma base para produzir ou fabricar os seus componentes mecânicos. O desenho técnico, como vocês podem ver nessa imagem ao lado, se for o desenho técnico manual, ele usa alguns instrumentos como o lápis, o esquadro, a borracha, o compasso, a régua. São esses instrumentos básicos que auxiliam os desenhistas, os projetistas, a elaborarem os seus desenhos. Então, o desenho técnico ele tem por finalidade representar num plano todas as formas tridimensionais de um objeto. Então, normalmente ele é representado em vistas para que seja melhor a visualização das suas partes, dos seus detalhes, dos seus componentes. Então, o desenho técnico é a base da construção metal mecânica. Então, todos os processos de fabricação que envolvem elaboração ou confecção de peças ou componentes mecânicos, eles precisam de um desenho técnico. É nesse desenho técnico onde irá se ver todos os detalhes daquela peça. Um carro, por exemplo, ele tem uma sequência enorme de peças, mas todas essas peças elas passaram inicialmente por uma elaboração de desenho técnico. Como, por exemplo, essa peça que vocês estão vendo na imagem logo abaixo, nós chamamos de sargento ou prensa manual. Se vocês observarem, ela é composta por várias partes, vários componentes, né? E esses componentes eles são detalhados, como o tipo de material, a dimensão, a espessura da chapa, enfim, além das medidas que devem ser anotadas no desenho. Embaixo também na figura, vocês podem observar, todo desenho ele deve ter uma legenda. Essa legenda irá identificar o desenhista, o projetista, os materiais, a escala utilizada no desenho, enfim, todas as informações básicas sobre o desenho que está posto na folha. Nessa outra imagem aqui, nesse slide, você vê um desenho de um eixo primário, um redutor de velocidade, onde ele mostra com mais detalhes todas as partes constituintes desse desenho, desde o acabamento da superfície, o comprimento da peça, o tipo de material. Então, vocês podem ver no canto superior direito, o detalhe em A, ele mostra, por exemplo, como é feito o acabamento da ponta desse eixo. Já o detalhe em B, ele mostra como é feito os sulcos que são utilizados para alívio de tensão. E assim sucessivamente, como o detalhe C é feito para onde é posicionado um anel elástico. E o detalhe D mostra também outro chanfro. O detalhe C mostra a extremidade oposta da ponta do eixo. Enfim, todas as informações necessárias para a elaboração desse eixo estão previstas no desenho técnico. Inclusive, se vocês observarem nessa imagem onde tem o A dentro do quadrinho, ao lado dele você tem um triângulo com um tracinho. Esse triângulo aí, mostrando a medida de 0,8, ele mostra o nível de acabamento que tem que ter esse eixo. Outras informações pertinentes desse desenho técnico se encontram na legenda. Embaixo você tem todas as informações
relativos a esse material que será elaborado. Como, por exemplo, embaixo você tem descrição, é o eixo primário redutor de velocidade. Aí embaixo você mostra mais à direita, você tem o diedro. Então o desenho, essa figura, essa linguagem aí está representando que o desenho foi elaborado no primeiro diedro. Mais à direita você tem esse BS, que é representando a empresa qualquer. Acima você tem o projetista, as unidades de medida que são utilizadas, o número do desenho, quem revisou esse desenho, o código do desenho e quem aprovou esse desenho. Logo acima você tem a lista de itens desse desenho. Então você tem, no caso aí só é um item, né, o desenho do eixo primário redutor. Então você tem o item 1, as denominações e observações é a especificação do tipo de eixo, do tipo da peça que será elaborada, que é um eixo primário redutor de velocidade. A quantidade de material é uma peça só que será elaborada. E o material e dimensões desse eixo. O material nesse caso aí é um 20 molibdênio cromo, ou uma liga metálica formada por molibdênio e cromo, né? O diâmetro desse eixo é de 2 polegadas e 1/4 e o comprimento total dele de 355 milímetros. Então, o desenho técnico ele deve fornecer informações de tal forma que a pessoa que for fabricar a peça ou o componente mecânico ou eletrônico, ele deve ter essas informações mínimas para suprir o que ele precisa fazer para elaborar essa peça. Ainda em introdução, o desenho técnico pode ser elaborado de 3 maneiras. A primeira é a mão livre, onde vocês podem observar essa imagem aí de uma biblioteca muito famosa em São Paulo. O desenho arquitetônico, propriamente dito. A imagem do canto superior direito, você pode observar que são os desenhos com instrumentos, que são desenhos utilizando equipamentos simples como a régua, um compasso, um transferidor, um esquadro. E também o desenho técnico pode ser elaborado por meio de software. Esses softwares são aplicados exclusivamente quando você precisa de uma maior velocidade de produção das peças ou elaboração desses desenhos. São desenhos que são feitos mais rápidos, mas que não deixam os desenhos com instrumentos para trás, né, que são importantes, principalmente quando você vai fazer desenhos de peças à mão livre mesmo, desenho que você precise fazer uma anotação rápida. Bom, para as normas dos desenhos, aqui serão apresentadas algumas, as principais, começando pela norma brasileira da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Dentro da ABNT tem várias normas. A ABNT normalmente se baseia com normas internacionais, como a ASME, que é a Sociedade Americana de Engenharia Mecânica, né? Ou a ASTM, que é a Sociedade Americana para Teste de Materiais. E assim sucessivamente, como a ABS, são normas britânicas, a DIN, são normas alemãs. Todas essas normas, elas são específicas de cada país, mas que cada país utiliza uma norma internacional, uma base, como se fosse a norma geral, que é a ISO, que é a Organização Internacional para Normalização. Alguns países têm normas bem específicas, como os Estados Unidos, como a Alemanha. O Brasil usa a ABNT, que são normas específicas dele, mas que ele se baseou em outras normas, que é o caso da ISO. Tem normas japonesas também, como a GIS, e a norma, a SAI, que é a Sociedade de Engenharia Automotiva. Então, todas essas normas, elas trabalham, de certa forma, em conjunto, para que o desenho técnico mantenha-se um certo padrão. Então, a partir do momento que você aprende as normas utilizadas no Brasil para desenho técnico, ela se baseou em outras normas internacionais. Então, se você aprende as normas técnicas brasileiras, você vai conseguir fazer a leitura e interpretação de desenho técnico elaborado em outros países. No Brasil, as principais normas para desenhos é a NBR 10067, né, que representa os princípios gerais de representação em desenho técnico. A NBR 10068 fala a respeito da folha de desenho, o layout, as suas dimensões. A 13142 fala sobre o dobramento das cópias, né, o desenho técnico elaborado em
em papéis de formatos diferentes, tamanhos diferentes. Uma série de normas, como a 8403, aplicação de linhas em desenhos, a 8196 representa as escalas, a 10126 a cotagem em desenho técnico, as medições que são inseridas no desenho. A 8404 representa a indicação do estado de superfície dos desenhos técnicos, né? Mostra o nível de acabamento, como você representar o acabamento, se você quer mais polido, se você quer rugoso. A 6158 são um sistema de tolerância e ajustes. A 8993, as partes roscadas de um desenho, você quer representar um rosqueamento na peça, você utiliza essa norma, né? A 6402, execução de desenhos técnicos de máquinas e estruturas metálicas. Então, essas normas são normas brasileiras da ABNT, mas que se basearam em normas internacionais como a ISO. As normas para desenho técnico, no item 2.3, ele mostra os formatos padrões de folha. Como, por exemplo, você pode ver na figura abaixo, o maior padrão, o maior tamanho de folha é o tamanho A0, né? Ele tem dimensões de 841 por 1189 milímetros. Os outros papéis, os outros tamanhos, eles são derivados desse tamanho. Então, sempre que você dobra a folha no seu maior tamanho, você tem um novo formato de papel. Como, por exemplo, o A2, ele é metade do A1. O A1 é metade do A0 e assim sucessivamente. O A3, ele é metade do A2 e o A4 é o papel comum que todos conhecem, né? Ele é a metade do papel A3. O papel A4, ele tem dimensões de 210 por 297 milímetros. Nesse próximo slide, nós veremos aqui, no item 2.6, as escalas utilizadas em desenho técnico. São escalas para representar o desenho no papel. São escalas que servem para pôr o desenho de tal forma que ele caiba dentro daquele papel. Você pode ter escalas naturais, que é a escala, o formato do desenho é o mesmo tamanho da peça, né? Você pode ter a escala de redução, onde o desenho ali representa uma peça reduzida, né, do tamanho da peça. E você pode ter a escala de ampliação, quando a peça é muito grande, que não cabe quando a peça é muito pequena, que não cabe no formato do papel. Então você faz uma ampliação desse desenho. As escalas principais utilizadas de redução é 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, 1 para 20, 1 para 100, 1 para 200, 500 e 1000. E a ampliação segue o sentido contrário, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, 20 para 1, 100 para 1, 200 para 1, 500 e 1000 para 1. Nesse próximo slide nós temos aqui a representação de alguns desenhos, como por exemplo, essa figura que vocês estão vendo do lado esquerdo é a representação na escala de 1 para 1. Então a peça realmente tem esse tamanho. Já a figura do canto superior direito, você tem a representação nas 3 escalas, né? Onde a escala o desenho do meio representa a escala de 1 para 1, ou seja, é o tamanho real do objeto. Já o desenho da esquerda representa uma ampliação daquela peça. Perceba que o desenho é maior do que a peça. E o desenho mais à direita, o desenho da extrema direita, ele representa uma escala de redução daquela peça. Então, sempre no meio você vai ter o desenho em tamanho real e nas extremidades os desenhos em escala de, à esquerda, ampliação e à direita em escala de redução. Na figura abaixo você também vê esse bloco aí em diferentes escalas. Acima você tem a escala natural, 1 para 1. À direita você tem uma escala de ampliação, 2 para 1. Isso quer dizer o quê? Que 2 medidas desse desenho, nesse papel, representa apenas uma medida no real. E a escala de baixo você tem 1 para 2, ou seja, uma escala de redução. O resumo dessa aula. Nessa aula foi definido o que é um desenho técnico e sua importância para a indústria. Conheceu-se as principais normas que regem o desenho técnico e também as escalas utilizadas em desenho técnico. Aqui são algumas referências utilizadas para a elaboração dessa aula, algumas normas brasileiras e alguns autores conhecidos, como Bareta
que trabalham com o livro de Fundamentos de Desenho Técnico Mecânico. Obrigado, mais uma vez o contato, Armstrong, meu e-mail, qualquer coisa entrar em contato. Valeu, galera. Obrigado.